Nós vamos dar início ao nosso estudo de hoje. Eu saúdo a todos com a graça e com a paz do Senhor. Agradeço pela presença virtual de cada um de vocês. É muito bom a gente estar junto para dar continuidade ao nosso estudo. Então, como nós falamos na aula passada, desde a semana passada, hoje e mais algumas semanas, nós iremos desenvolver um estudo expositivo na carta de Paulo aos Gálatas, e o tema geral que nós demos para esse estudo foi verdadeiramente livres em Cristo Jesus. E na nossa aula de hoje, cujo tema é uma saudação reveladora, tá? Então eu já vou revelar o tema para vocês, com perdão do trocadilho, uma saudação reveladora. Mas antes da gente entrar no tema da segunda aula, eu quero relembrar, eu quero recapitular com vocês os principais pontos daquilo que nós estudamos na nossa primeira aula. Foi uma aula muito importante, onde nós tratamos dos aspectos introdutórios da carta aos Gálatas, que nos ajudam muito a compreender a mensagem, a compreender o texto do apóstolo Paulo, ok? Então, o primeiro ponto que nós conversamos na semana passada foi por que estudar a carta aos Gálatas. E aí nós demos alguns motivos, eu quero relembrar talvez os mais importantes com vocês. O primeiro é com relação à riqueza teológica dessa carta, né? Ela é uma carta teologicamente bastante profunda, onde o apóstolo Paulo trata do centro, da essência do evangelho, da nossa salvação, da nossa libertação em Cristo, e é uma carta que é aprofundada pelo apóstolo Paulo anos depois, quando ele escreve a carta aos Romanos. Então, os temas teológicos tão ricos que nós vemos Paulo desenvolvendo em Gálatas, quando a gente lê a carta aos Romanos, a gente vê esses temas sendo aprofundados. Então, é uma carta importante para nós por causa disso. Outra coisa que nós falamos é com relação à importância histórica de Gálatas, né? Especialmente no contexto da reforma protestante do século XVI, a gente vê que Gálatas foi um dos textos que despertou o grande reformador Martinho Lutero, para que ele entendesse, né, tanto o que é o evangelho e como Deus o aceitava, como acontecia a sua salvação. E nós vimos também, né, que a carta aos Gálatas, ela nos mostra o que é o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e como é que ele opera nas nossas vidas, nos mostrando o caminho para a verdadeira liberdade. Nós falamos também, num segundo momento, sobre a divisão temática das escrituras e o gênero literário, né? Então, eu acredito que aqueles que assistiram à aula se lembram, nós viemos desde lá do Antigo Testamento, mostrando as divisões ou as seções temáticas das escrituras, até nós chegarmos no Novo Testamento e enquadrarmos a carta aos Gálatas na seção que nós chamamos de Epístolas Paulinas. Com relação ao gênero, né? O gênero são as epístolas ou as cartas que eram muito utilizadas pelo apóstolo Paulo no seu ministério como uma ferramenta de cuidado e também de pastoreamento das igrejas. A gente viu também que essas cartas ou epístolas não eram uma novidade que foi elaborada, foi proposta por Paulo, pelo contrário, as epístolas já eram um dos meios de comunicação mais utilizados no mundo greco-romano. Outra coisa que a gente falou que é importante é que as epístolas escritas por Paulo, elas seguiam o padrão da epístola greco-romana. Como é que era esse padrão? A carta começava com uma saudação, havia depois o desenvolvimento do assunto ou dos assuntos a serem tratados, e ela terminava com uma despedida, ok? Em terceiro ponto, na aula passada, nós falamos sobre a autoria da carta, e aí nós dissemos que a autoria paulina dela é aceita, né, sem muitas dificuldades, pela grande maioria dos estudiosos, dos teólogos. O escritor dessa carta foi Paulo de Tarso, um judeu nascido fora de Israel, né, nascido como um cidadão romano, que se tornou posteriormente um dos piores perseguidores dos discípulos de Jesus, prendendo muitos deles, consentindo na morte de tantos outros,
e a gente vê que esse homem que foi um perseguidor dos cristãos acabou tendo um encontro com o Cristo ressurreto, quando ele estava a caminho da cidade de Damasco, e ali acontece então o seu processo de conversão, e a partir dali Paulo é chamado, Paulo é vocacionado por Cristo para ser um missionário, para dar a sua própria vida em favor do evangelho que ele tanto perseguiu. E Paulo cumpre essa sua missão em 3 viagens missionárias durante aproximadamente 10 anos. E por causa do evangelho, ele acaba sendo preso e ele acaba sendo morto por decapitação na cidade de Roma, ok? Então, com relação à autoria, foi basicamente isso que nós conversamos. Com relação aos destinatários da carta, o nosso quarto ponto, nós falamos que os destinatários são as igrejas da região da Galácia, né? Provavelmente a região da Galácia do Sul, porque essa era uma região muito extensa, a gente vai ver daqui a pouquinho, composta basicamente pelas igrejas de Antioquia, Icônio, Listra e Derbe, né? Outro ponto importante, talvez, para a gente relembrar, é com relação aos habitantes dessa região da Galácia, ou os Gálatas. Originalmente, eles eram celtas ou gauleses, eles eram conhecidos por esses 2 nomes, e eles migraram da Europa Central para aquela região por volta do ano 278 a.C. Esses celtas, irmãos, que eram grandes guerreiros, eles invadiram e eles conquistaram toda aquela região, foi assim o histórico do estabelecimento dele ali. E eles foram evangelizados pelo apóstolo Paulo e também por Barnabé por volta do ano 47 depois de Cristo, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês novamente o mapa que nós já vimos na última aula, para nós nos localizarmos aqui com relação a esta região da Galácia, ok? Então, aqui embaixo, nós vemos a cidade de Jerusalém, para a gente ter uma referência, né? E aí, subindo aqui, nós vemos Tarso, que foi a cidade onde Paulo nasceu, e nós vemos aqui dentro desse círculo amarelo as cidades e as igrejas que faziam parte da Galácia do Sul, ok? Então, mostrando o mapa aí para vocês, só para vocês relembrarem essa questão geográfica que nós conversamos na última aula. Por fim, irmãos, né? Com relação... por fim não. Em quinto lugar, na semana passada, nós falamos sobre a data e o local do envio da carta. A carta aos Gálatas, muito provavelmente, ela foi a primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo, e isso por volta do ano 50 depois de Cristo. Não há um consenso entre os estudiosos de qual seria o local de onde Paulo escreveu essa carta, mas a teoria mais forte é que ela foi escrita da cidade de Corinto durante a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Agora sim, meus irmãos, né? Perdão, vou voltar aqui. Foi muito. Agora sim, em último lugar, né? A gente viu a questão do propósito ou do motivo de Paulo ter escrito essa carta. Paulo enviou essa epístola aos Gálatas justamente para defender o verdadeiro evangelho da heresia dos cristãos judaizantes. Eu quero recordar com você qual era esta heresia. Você se lembra que nós falamos na semana passada que no início o evangelho era pregado apenas aos judeus, certo? Apenas judeus se convertiam ao cristianismo. Passado um tempo, Pedro recebeu uma visão do Senhor, dizendo que eles deveriam pregar o evangelho a todos, não apenas aos judeus, mas também aos gentios. Gentil é todo aquele que não era judeu. E em linhas gerais, o que estava acontecendo na região da Galácia era o seguinte: os judeus que haviam se convertido ao cristianismo, eles estavam ensinando aos cristãos que eram gentios que para completarem a sua salvação, eles deveriam observar a lei de Moisés, a lei do Antigo Testamento, como, por exemplo, a circuncisão, a guarda do sábado e também as leis alimentícias. Nós vimos também, recordando alguns trechos do livro de Atos, que essa não era uma heresia nova, né? Essa era uma heresia que já teve que ser discutida pelo primeiro concílio da história da igreja, que foi o Concílio de Jerusalém,
que nós encontramos narrado em Atos capítulo 15. Então já tinham alguns anos que a igreja vinha discutindo sobre essa heresia, e mesmo, né, o grupo apostólico tendo decidido que os cristãos gentios não deveriam observar a lei, infelizmente, em muitas igrejas, em muitos contextos, ainda havia esse grupo de cristãos judaizantes que queriam impor isso aos cristãos gentios, ok? Eu espero que você tenha recordado. Se você não recordou, se ficou um pouquinho confuso, lembrando que a nossa primeira aula está no YouTube e você pode acessar, assistir e você vai relembrar com bastante conteúdo isso que nós acabamos de dizer. Meus irmãos, entrando então na nossa aula de hoje, a nossa segunda aula, cujo tema é uma saudação reveladora, eu quero começar lendo o nosso texto base. E o nosso texto base dessa noite se encontra em Gálatas, capítulo 1, do verso 1 até o verso 5, ok? Lembrando que para essas nossas aulas nós iremos usar a nova versão da Almeida, ok? A NAA, tá? É uma versão muito mais fácil de entender, um texto muito mais fluido, e nós recomendamos que os irmãos façam uso também para suas leituras devocionais. Mas o texto diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. Que a graça e a paz estejam com vocês, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar desse mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Meus irmãos, na aula passada, nós utilizamos como base os 2 primeiros versículos de Gálatas, basicamente focando em 2 informações: o remetente, aquele que estava enviando a carta, e os destinatários, aqueles que a estavam recebendo. Nós falamos ainda na semana passada, e nós celebramos agora há pouco, quando a gente falou sobre o gênero literário, que as epístolas greco-romanas, elas eram compostas por saudação, o desenvolvimento do assunto e, por fim, a despedida. Hoje nós iremos nos concentrar de forma especial na saudação da carta. Quando nos aprofundamos, meus irmãos, naquilo que Paulo diz ali, nós percebemos que há uma riqueza de significado que muitas vezes passa desapercebida através de uma leitura desatenta. E a primeira coisa que eu quero falar com você essa noite é com relação à saudação, é que ela nos revela o clima tenso da carta. Como nós temos falado, Paulo escreveu a carta aos Gálatas para tratar de um assunto muito delicado, que era a heresia dos cristãos judaizantes. E logo no princípio da carta, meus irmãos, a gente já sente no ar, a gente já sente que o assunto que seria tratado por Paulo era um assunto sério e era um assunto em que ele deveria usar de seriedade e bastante firmeza. E esse assunto, ele era tão sério que, ao contrário de outras cartas que Paulo escreveu, em Gálatas nós não encontramos na saudação inicial a oração de agradecimento e encorajamento que Paulo costumeiramente fazia para as igrejas que ele escrevia. Aí o ponto B, né, a saudação da epístola aos Gálatas pode ser contrastada com as saudações de outras epístolas. Então, quando a gente compara a saudação de Gálatas com as saudações, como, por exemplo, de Filipenses, 1 Coríntios e Romanos, a gente percebe essa ausência. Eu quero mostrar rapidamente esses exemplos para vocês entenderem. Então, lá em Filipenses, capítulo 1, nós vemos o seguinte sendo escrito: Dou graças ao meu Deus por tudo o que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês em todas as minhas orações,
Quando nós vamos para 1 Coríntios, também, logo no capítulo 1, nós vemos Paulo dizendo o seguinte: sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça de Deus que foi dada a vocês em Cristo Jesus. E por fim, irmãos, a gente também vê o mesmo se reproduzindo na carta aos Romanos, quando Paulo diz, em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, porque a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro. Então, meus irmãos, a gente percebe que na carta aos Gálatas falta essa afetividade, esse carinho, esse amor que Paulo demonstrava quando ele escrevia às igrejas. E falta esse sentimento não porque Paulo não amava os irmãos da região da Galácia, mas porque o assunto era muito sério. Apenas um exemplo, né, ou uma ilustração talvez chula. Imagine que o seu filho tenha tirado notas muito ruins na escola e você tenha que conversar com ele, você tenha que dar uma bronca, você tenha que ser severa com ele. Você não vai chamar o seu filho e vai ter uma postura sorridente, amorosa, afetiva, né? Muito provavelmente você vai chamar o seu filho e logo de cara você vai demonstrar para ele que você não está satisfeita com o rendimento escolar dele. Provavelmente você vai usar palavras de reprovação, palavras duras, palavras condenatórias diante daquele fato, né? Através dessa ilustração, a gente consegue entender talvez por que é que Paulo não foi afetuoso, não foi amoroso quando ele escreve a sua saudação. Ou seja, o silêncio de Paulo com relação a isso, meus irmãos, ele é gritante, ele fala muito com relação à seriedade daquilo que ele iria tratar na sequência. Uma outra coisa que a gente pode dizer, meus irmãos, é que no decorrer de toda a carta, o tom, a forma como Paulo fala, muda conforme as referências. Então, por exemplo, ao referir-se aos judaizantes, aqueles que estavam causando todo o problema, Paulo faz severas denúncias. Ele é bastante incisivo. A gente vê em vários momentos uma santa indignação do apóstolo. E não poderia deixar de ser, meus irmãos. Afinal de contas, o evangelho, o verdadeiro evangelho, estava sob ataque. E o contra-ataque do apóstolo Paulo deveria ser forte o suficiente para defendê-lo. Por isso, Paulo era bastante duro. Nós vemos, por outro lado, que ao se referir aos destinatários da carta, de forma especial àqueles que haviam sido seduzidos, se deixaram envolver por essa heresia, há uma veemente desaprovação do apóstolo Paulo, mas ao mesmo tempo um sincero desejo do seu coração de que aqueles irmãos fossem restaurados e voltassem ao verdadeiro evangelho. E por fim, a gente vê que o tom de Paulo muda quando ele se refere ao Senhor, quando ele se refere a Deus. Para com Deus, meus irmãos, aquele que o havia chamado, Paulo sempre demonstra uma profunda reverência e também uma humilde gratidão, ok? Então isso que eu acabei de dizer, só para fazer um preâmbulo, para a gente entender um pouquinho a ausência de algumas coisas na saudação e a presença de outras. Agora que nós já falamos isso, meus irmãos, eu quero entrar então de cabeça junto com vocês na exposição do nosso texto, destacando de forma especial partes dos versículos 1 a 5, para que a gente possa se aprofundar na saudação da carta aos Gálatas. E a primeira parte que eu quero destacar com vocês é o trecho que está pintado de amarelo aí do nosso texto. O trecho que diz: Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Perdão, vamos destacar só a parte amarela. Então, Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Vamos parar aqui, depois a gente vai dar continuidade. E a primeira coisa, irmãos, ou o primeiro destaque que nós podemos dar quando nós lemos isso, né, é com relação à apostolicidade de Paulo. A Paulo como um apóstolo do Senhor Jesus. Essa palavra apóstolo, ela vem do grego apóstolos, e ela significa literalmente aquele que é mandado ou enviado em missão.
alguém que foi investido de autoridade por aquele que lhe enviou. Quando nós vemos, ou quando nós lemos os evangelhos, nós vemos que o Senhor Jesus chamou, que o Senhor Jesus escolheu 12 apóstolos. Após o suicídio de Judas, aquele que traiu o Senhor, no início do livro de Atos, nós vemos o grupo apostólico elegendo um novo apóstolo, um homem chamado Matias, quem completou, novamente os 12. E posteriormente, fechando assim, o grupo apostólico, nós vemos o chamado do apóstolo Paulo. E Paulo, meus irmãos, como nós acabamos de ler no texto, ele faz questão de dizer que o seu apostolado não vinha da parte de pessoas ou de homem algum, mas tão somente de Jesus Cristo e Deus o Pai. E nós conseguimos entender porque Paulo diz isso ao relembrarmos uma coisa importante que nós falamos a semana passada, ao relembrarmos que os líderes judaizantes das igrejas da Galácia atacavam a apostolicidade do apóstolo Paulo como uma forma de tirar a legitimidade do seu ensino. No embate, na luta teológica entre Paulo e os cristãos judaizantes, se a autoridade apostólica de Paulo fosse questionada, então tanto as suas palavras como também os seus ensinos já não teriam tanta credibilidade, já não teriam tanta força entre a igreja. E é justamente por isso que Paulo já começa a carta dizendo que ele era, sim, um apóstolo, mas não por causa de homens, não por causa de pessoas, mas um apóstolo escolhido por Jesus Cristo e também por Deus o Pai. Já que nós estamos falando, meus irmãos, de apóstolos, talvez há um parêntese ou um apêndice que nós podemos fazer para responder uma pergunta que muita gente tem dúvida, muita gente tem curiosidade. Essa pergunta é a seguinte: ainda existem apóstolos hoje? O que você responderia? Ainda existem apóstolos hoje, Esse assunto, talvez, ele daria para a gente tratar numa aula inteira. É um assunto em que a gente pode se alongar bastante. Mas eu vou tentar responder para você essa noite de uma maneira bastante objetiva. Talvez você possa dizer para mim, claro, pastor Bruno, que existem apóstolos, Afinal de contas, na igreja da minha vizinha, na igreja do meu tio, na igreja do meu primo, o pastor dela é o apóstolo fulano de tal. Algumas denominações, meus irmãos, especialmente as neopentecostais, têm utilizado o título de apóstolo para os seus ministros. Na maioria delas, é como se tivesse um tipo de hierarquia entre os pastores. Você começaria como obreiro, depois seria promovido a pastor, depois bispo e posteriormente a apóstolo. Teve até um pastor, uns anos atrás, que era apóstolo e foi promovido a patriarca. Já pensou? Era apóstolo e foi promovido a patriarca. Acho que quando ele for ser promovido novamente, talvez ele seja promovido a semideus ou a algo parecido. Mas, meus irmãos, brincadeiras à parte, as igrejas tradicionais, de forma especial a nossa igreja, tem um entendimento diferente com relação a isso. Para nós, o apostolado ficou restrito aos 12 apóstolos e ao apóstolo Paulo. Quando nós lemos o Novo Testamento, nós não vemos nenhuma referência de apóstolos sendo designados nas igrejas que nasciam, nas igrejas que eram plantadas. O que nós vemos, que era a regra geral no nosso entendimento, é que haviam nas igrejas pastores ou bispos, que seriam a mesma coisa, e os presbíteros, ok? Talvez você se pergunte, pastor Bruno, como é que nós identificamos um apóstolo? Quais são as características de um genuíno apóstolo de Cristo? E eu vou mostrar para você, então, nesse momento, essas características de um genuíno apóstolo de Cristo. E a primeira característica, meus irmãos, é que ele deve ter sido testemunha ocular da ressurreição de Jesus, tá? Os 12, que são descritos nos evangelhos,
A gente já sabe que eles testemunharam o Cristo ressurreto. Quando nós chegamos em Atos 1, 21 a 22, texto que nos mostra a escolha de Matias, Pedro deixa claro naquele momento de que aquele que seria escolhido deveria ser um daqueles que também testemunhou o Cristo vivo, o Cristo ressurreto. E em 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 3 ao verso 8, Paulo afirma que ele foi a última pessoa que testemunhou de forma ocular o Cristo ressurreto que apareceu para ele no caminho de Damasco, ok? Então, primeira característica, deve ter sido testemunha ocular da ressurreição de Cristo. A segunda característica, meus irmãos, é que ele deve ter sido chamado ao apostolado pelo próprio Cristo, né? Isso é importante. Então, nós vemos os 12 sendo escolhidos por Cristo. Quando nós chegamos na escolha de Matias, o texto diz que, após orarem, os apóstolos entenderam que o próprio Cristo havia manifestado a sua escolha por Matias. E nós vemos também na história de Paulo, o próprio Cristo, como nós falamos há pouco, aparecendo para ele no caminho de Damasco. Outra característica, meus irmãos, é que os apóstolos, eles recebem poderes extraordinários para realizar sinais, prodígios e maravilhas. Então, quando a gente olha ali para o livro de Atos, o início da igreja primitiva, nós vemos os apóstolos fazendo os mesmos milagres que Jesus fazia. Eles estavam curando, eles estavam libertando as pessoas de espíritos imundos, pessoas ressuscitavam mediante a oração, o poder dos apóstolos. Então, os sinais, os prodígios e maravilhas eram marcas, características fundamentais dos verdadeiros apóstolos. Por fim, irmãos, né, a gente vê também que uma característica dos apóstolos é que eles foram designados por Cristo para lançar o fundamento da sua igreja. E isso se deu de duas formas, através da pregação, da proclamação do evangelho e também através da produção textual, daquilo que eles escreveram, iluminados pelo Espírito Santo e deixaram para nós como escritura sagrada. Portanto, meus irmãos, nós respeitamos, né, os irmãos em Cristo e as denominações que pensam, né, diferente de nós e fazem uso desse título para os seus pastores, mas nós entendemos que o verdadeiro apostolado ele está restrito para aqueles que se enquadram nessas 4 características, pelo menos nessas 4 que nós acabamos de dizer. No nosso entendimento, todos os verdadeiros apóstolos, os apóstolos com A maiúsculo, já estão mortos, já descansam no Senhor. Contudo, irmãos, é importante dizer, para não parecer que a gente está sendo inflexível demais, é que desde que haja o entendimento de que eles, desde que não haja o entendimento de que eles são uma espécie de extensão do grupo apostólico de Jesus, com o mesmo poder, com a mesma autoridade, estando acima dos demais pastores, pessoalmente eu não vejo grandes problemas deles usarem esse título. O problema, meus irmãos, em si, está na confusão que isso pode causar para a igreja, ok? Então, dando continuidade ao nosso texto, o próximo destaque que nós iremos fazer é esse que está pintado em amarelo, que o ressuscitou dos mortos. Aqui, meus irmãos, nessa frase, nessa afirmação de Paulo, de que Deus havia ressuscitado o Cristo dos mortos, há também um profundo significado, especialmente diante dos propósitos do apóstolo com esta carta. Ao ensinar que a lei de Moisés deveria ser observada e praticada como uma forma de completar a salvação, aqueles cristãos judaizantes, eles estavam dizendo que a obra de Cristo por si era insuficiente. Aquilo que Cristo fez na cruz não era suficiente para a salvação. Eles deveriam olhar para trás e observar a lei como uma maneira de completá-la. Ao falar nesse momento que Jesus Cristo havia ressuscitado dentre os mortos, Paulo evoca o poder da ressurreição de Cristo e o que esta ressurreição garante para todos aqueles que creem. Ao ressuscitar Jesus dentre os mortos, meus irmãos,
Deus o Pai pôs sobre ele um selo de aprovação. Pôs sobre o Filho uma marca que atesta que Jesus cumpriu de forma perfeita e de forma completa a obra que Deus lhe havia confiado. E uma obra que não precisava ser completada através da observância de uma lei que já havia sido totalmente cumprida na cruz por Cristo. Eu não vou me aprofundar no assunto nesse momento, porque mais para frente Paulo vai tratar dessa questão de forma mais pormenorizada, e aí sim nós falaremos falaremos de forma mais aprofundada sobre essa questão da lei. Mas, meus irmãos, a ressurreição de Cristo, a sua liberdade com relação ao poder da morte, era poderosa o suficiente para mostrar para aqueles cristãos da Galácia de que eles não precisavam de mais nada além do verdadeiro evangelho e além da cruz de Cristo. A próxima parte que nós vamos destacar, meus irmãos, é essa. E todos os irmãos que estão comigo. É importante, né, a gente fazer uma pergunta diante dessa afirmação. Quem eram esses irmãos que estavam com Paulo? Nós não sabemos ao certo, mas existem algumas teorias e eu queria compartilhá-las com vocês nesse momento. A primeira teoria, meus irmãos, é que esses irmãos seriam todos os crentes em Cristo do lugar de onde Paulo estava escrevendo a carta. Se nós entendemos, como dissemos na última aula e dissemos há pouco também, que a carta foi escrita na cidade de Corinto, no início do trabalho missionário do apóstolo Paulo, naquele local, é possível que esse grupo de irmãos fosse ainda muito pequeno, ficasse restrito apenas aos poucos que já haviam se convertido a Jesus através do trabalho missionário. A segunda teoria diz que esses irmãos podem ser membros de uma delegação gálata que havia sido enviada até Corinto, até o apóstolo Paulo, para relatar a situação que aquelas igrejas estavam enfrentando e os problemas que eles estavam sofrendo através dos cristãos judaizantes. Por fim, meus irmãos, a terceira teoria, estou falando, não projetei aqui, mas para vocês acompanharem, a terceira teoria diz que esses irmãos que Paulo se refere poderiam ser os seus companheiros nas suas viagens missionárias. Nós sabemos que o apóstolo Paulo nunca esteve sozinho nas suas viagens. O livro de Atos e também as outras epístolas do Novo Testamento nos apresentam alguns nomes bastante conhecidos de irmãos que eram companheiros de viagem de Paulo, como, por exemplo, Silas, Barnabé, Timóteo, Lucas, Silvano, João Marcos, entre outros. Então, poderiam ser esses companheiros que Paulo se refere como os irmãos que estavam com ele. Contudo, meus irmãos, segundo alguns comentaristas bíblicos, como era comum nas outras cartas que Paulo citasse nominalmente aqueles que estavam com ele em viagem, é bastante provável que a primeira ou a segunda teoria estejam corretas, que eram irmãos de Corinto ou eram irmãos da caravana da Galácia que haviam ido se encontrar com Paulo para relatar a sua situação. Na sequência, do texto, a gente pode destacar um outro termo, as igrejas da Galácia. Aqui, queridos irmãos, não há necessidade da gente se aprofundar e fazer maiores comentários com relação a isso, porque nós já falamos bastante na aula passada desse tópico e relembramos no começo dessa aula, ok? Faz referência àqueles que estavam recebendo a carta. Dando continuidade, a gente vai destacar essa evocação da bênção de Deus que Paulo faz quando ele diz que a graça e a paz estejam com vocês, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Na segunda parte da sua saudação, dos versículos 3 até o versículo 5, nós encontramos, então, a invocação ou o desejo do apóstolo Paulo de que a graça e a paz que vem do Senhor Jesus estivessem sobre eles.
Aqui, meus irmãos, é importante nós falarmos que esta era a forma habitual que o apóstolo Paulo normalmente iniciava e terminava as suas cartas, desejando que os seus leitores fossem cheios da graça e da paz que vem de Deus por intermédio de Cristo. E é justamente por isso que quando nós nos encontramos ou quando nós vamos iniciar uma atividade, uma programação, nós saudamos os irmãos com a graça e com a paz que vem de Cristo. É no próprio apóstolo Paulo e na forma que ele saudava as igrejas é que nós encontramos essa base para também replicar esse tipo de saudação. Dando continuidade, irmãos, a gente já está caminhando aí para o final. Paulo diz assim: o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar desse mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. E aqui, meus irmãos, Paulo vai fazer uma referência direta à obra de Cristo Jesus, aquilo que Jesus fez, aquilo que garante graça e paz a todos aqueles que creem. Na sequência, meus irmãos, Paulo vai nos mostrar, então, através dessa descrição, o que é que Cristo fez para que essa graça e para que essa paz estivessem sobre a nossa vida. Cristo, segundo Paulo, entregou a si mesmo na cruz pelos nossos pecados para nos livrar desse mundo mau, desse mundo perverso. A graça, meus irmãos, como muitos de vocês sabem, é o favor, é o presente imerecido que Deus nos dá. O fato de Cristo ter ido para a cruz no nosso lugar, sofrido no nosso lugar, não foi porque nós merecíamos, tínhamos algum merecimento diante de Deus, ou porque nós éramos bonzinhos. Cristo foi para a cruz no nosso lugar porque Deus, segundo a sua suprema vontade, decidiu nos salvar. E isto é graça, isto é favor imerecido. Você não pode fazer nada para conquistá-la, da mesma forma que você não pode fazer nada para perdê-la. Deus te amou e pela sua graça ele enviou Cristo para a cruz para te resgatar dos seus pecados e te resgatar desse mundo mau. A paz, meus irmãos, se manifesta na nossa vida através da obra de Cristo, porque através daquilo que o Senhor fez na cruz, o conflito entre Deus e a humanidade é encerrado, é pacificado. O pecado, como você bem sabe, nos colocava numa situação conflituosa com relação a Deus. Não havia paz, não havia comunhão, não havia relacionamento entre a humanidade e o Senhor. A cruz abre para nós um novo e vivo caminho para Deus. Todo o nosso castigo, toda a nossa punição é derramada na cruz sobre o Filho de Deus, para que nós pudéssemos ser perdoados, para que nós pudéssemos nos tornar ou sermos declarados justos diante de Deus e dessa forma, dessa maneira, também pudéssemos experimentar a paz que vem do Senhor. Ok, irmãos? Então é muito interessante quando a gente pensa através desse prisma. Paulo deseja a graça e a paz, mas na sequência, Paulo diz para os cristãos da Galácia como é que aquela graça e aquela paz chegaram a eles. Na sequência, meus irmãos, para nós finalizarmos o nosso texto, nós queremos destacar o que Paulo fala quando ele diz: a quem seja a glória para todo o sempre. Amém. Meus irmãos, por tão grande obra de salvação, quando Paulo fala sobre a obra de Cristo, quando Paulo fala sobre o grande amor de Deus pela sua vida e também pelas nossas vidas, inevitavelmente Paulo é levado a expressar o seu louvor ao Senhor, dando glórias ao seu nome para todo sempre. A quem seja a glória para todo sempre. Amém. E assim deve ser também na nossa vida, quando nós cremos, quando nós compreendemos o que Cristo fez por nós e o tamanho do seu amor para a nossa vida, não há como nos calarmos. Nós somos levados pelo Espírito Santo a abrir a nossa boca e louvar ao Senhor e glorificar ao nome do nosso Deus,
porque nós andávamos em trevas e ele nos trouxe para a sua maravilhosa luz. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Eu quero concluir a nossa lição de hoje relembrando com vocês alguns pontos importantes que a gente aprende nessa saudação inicial do apóstolo Paulo. Coisas fundamentais, pontos que eu espero que ao final dessa aula você tenha conseguido gravar aí na sua mente e guardar no seu coração. Vamos relembrar então esses pontos? O primeiro deles, meus irmãos, é que a saudação não é afetuosa como nas outras cartas. O assunto é sério e incomodava tanto o apóstolo Paulo a ponto dele ser o mais objetivo possível. E aí a gente percebe que desde o início o dedo é posto na ferida sem cerimônias. Então isso é uma coisa que eu quero que você guarde. A segunda coisa, meus irmãos, que eu quero que vocês guardem é que Paulo é um verdadeiro apóstolo de Cristo e que, biblicamente, como nós falamos, não existe base para os apóstolos modernos ou para os apóstolos da igreja contemporânea. O reverendo Augustus Nicodemos, um grande pastor e teólogo da Igreja Presbiteriana do Brasil, certamente ele disse essa frase: apóstolo bom é apóstolo morto. Obviamente, ele não está desejando que os apóstolos modernos morressem, mas ele está nos dizendo que os bons apóstolos, os verdadeiros apóstolos, como nós falamos, eles já estão mortos, eles já descansam no Senhor. Em terceiro lugar, eu quero que você guarde que a ressurreição de Cristo é o selo da parte de Deus que nos dá confiança de que somos libertos do poder do pecado, da morte e da lei, ok? A ressurreição de Cristo é importantíssima. O próprio Paulo nos ensina em 1 Coríntios 15 que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Por isso que nós proclamamos que ele está vivo, ele ressuscitou, ele está à direita de Deus, o Pai. E é esse fato, a ressurreição de Cristo, que nos leva a confiar que nós somos verdadeiramente libertos do poder do pecado, da morte e da lei, porque Cristo pagou o preço no nosso lugar e ele ressuscitou. Em quarto lugar, irmãos, a graça e a paz de Cristo são derramadas na nossa vida através da obra de Cristo na cruz, entregando-se voluntariamente para morrer em nosso lugar e nos resgatar desse mundo mau e perverso. Então, como nós falamos há pouco, essa graça e essa paz só são possíveis porque Deus nos amou e deu o seu Filho unigênito para morrer na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nessa vida, nesse mundo, enquanto nós não voltamos para a casa do nosso Pai, nós podemos experimentar essa graça e essa paz por causa daquilo que Cristo fez por nós. E em quinto lugar, meus irmãos, eu quero que você saiba e guarde que a obra de Cristo na nossa vida é tão grande, é tão imensurável, tão maravilhosa, que o fato de nós fazermos referência a ela deve nos conduzir a expressar o nosso louvor, a glorificar, a exaltar o nome do Senhor. Amém? Era isso que eu tinha para compartilhar com você essa noite. Eu peço desculpa aí se alguns pontos foram um pouco confusos. A gente vai ter nesse momento a oportunidade de vocês tirarem as suas dúvidas ou fazerem os seus comentários, tá bom? Mas antes de eu abrir o microfone para quem quiser falar, eu quero lembrar que os nossos vídeos, as nossas aulas, né, dessa escola bíblica, elas estão disponíveis no nosso canal do YouTube. E se você que está nos assistindo no YouTube quiser participar dessa aula através do Google Meet, da plataforma de videoconferência, manda uma mensagem para mim nesse número 17 99655 1895, que eu vou dar todas as orientações de como você deve fazer para participar dessa escola bíblica através do Google Meet. Eu vou convidar a presbítera Adna para fazer uma oração final, encerrando a nossa escola bíblica de hoje, ok? Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estudarmos a sua palavra, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai,
a te buscar dia após dia, Senhor. Te agradecemos pela vida do pastor, ó Pai. Continue usando, capacitando, ó Deus, que ele possa sempre ser um instrumento vivo em suas mãos, ó Pai. Te agradecemos por todos os irmãos que estão participando, ó Pai, dessa escola bíblica, que mais irmãos, ó Pai, possam também sentir o desejo e assim serem abençoados com essas aulas, ó Pai. Em nome de Jesus, que nós oramos. Amém. Amém, amém. Então, até amanhã, irmãos. Amanhã a gente tem a nossa oração da noite às 9 horas. Aqueles que puderem participar, estejam conosco. Se não, nos vemos no domingo. E na próxima semana, quinta-feira, às 8 horas, a gente está junto de novo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Deus Tchau, os tchau. abençoe. Tchau, tchau. Amém. Tchau, tchau.